Olá, bom dia a todos! Vamos começar mais uma videoaula de artes. Hoje a nossa segunda videoaula vai falar de arte abstrata. Mas o que é arte abstrata? Bem, vocês vão receber um PDF dessa aula e vai ter aqui a definição. O abstracionismo refere-se às formas de artes não administrada pela figuração e pela evolução do mundo. E tem o restante do texto. Mas, se eu não tivesse esse texto, eu queria responder o que é arte abstrata, o que é abstrato? Melhor definição, uma definição assim mais simples. Abstrato é tudo aquilo que não representa uma figura, é tudo aquilo que não representa uma imagem, algo real. Pronto, aí é uma definição. Arte abstrata é tudo aquilo que não representa uma figura. Isso aí foi na arte, nas músicas, na literatura, inclusive até entre as pessoas. Sabe aquela pessoa que fala, você não entende nada do que ela fala, porque ela tem um pensamento meio confuso, ou ela tem um pensamento, uma teoria que a senhora não entende? Então, costuma falar, nossa, a pessoa tem um raciocínio, ela tem uma lógica muito abstrata. Quer dizer o quê? Que ela fala, você não entende nada do que ela fala. Abstrato, tudo que não representa uma figura. Começou com algumas experiências de vanguardas artísticas. Ainda no século XIX, durante o romantismo, já tem começado a testar algumas coisas, né? Mas, uma das primeiras que nós temos noção é essa daqui, composição número 2, Wassilai Kandinsky, é o nome dele. Wassilai Kandinsky, era um russo. O Kandinsky, na verdade, ele era músico, a formação dele era como músico, maestro. E ele tinha um quadro na casa dele. Um dia, alguém, não sei se foi empregada, mulher, limpou a casa dele. Era um quadro que tinha uma montanha com um trenzinho e tal, uma paisagem. Alguém tirou o quadro para limpar a parede e pendurou o quadro de ponta cabeça. O Kandinsky chegou, sentou na sua poltrona, olhou para o quadro e pensou, mas que coisa é essa? Esse quadro não é meu, não tem esse quadro em casa. Chegou mais perto e olhou, tá de ponta cabeça, desvirou. Daí ele voltou, olhou de novo, falou, engraçado, quando o quadro estava de ponta cabeça, ele desafiou a minha mente a decifrá-lo, a entendê-lo. Agora que eu estou vendo a paisagem nitidamente, não tem mais desafio nenhum. Ele foi lá e pôs de ponta cabeça de novo. Daí ele começou a fazer suas pinturas, principalmente inspiradas em música. Ele escutava a música, imaginava a nota musical, imaginava formas irregulares, formas geométricas, flutuando. Esse aqui é um dos quadros deles inspirado em música. E é uma interpretação tão particular de cada um, para vocês terem uma ideia. Até hoje, eu olho essa obra, não sei porquê, eu vejo um gato nela. Quero ver se vocês conseguem ver o gato também. Existem dois tipos de abstracionismo. Abstracionismo lírico ou expressivo e o abstracionismo geométrico. Vamos ver um pouquinho de cada um? O lírico, ele não tem nenhuma conexão com determinadas formas geométricas. É o expressionismo abstrato. O que o artista sente, ele vai pondo na tela, tá? Aqui é um exemplo. E é engraçado que isso aqui também é do Wassilai Kandinsky, essa obra. E ela tem um nome chamado Os Cossacos. Os cossacos eram os soldados soviéticos, né, da Rússia. Se você observar bem, você consegue ver algo que lembre, como se fosse um mosquete, uma espingarda, o chapéu dos cossacos aqui, a mãozinha dele segurando, e uma fortaleza. O nome te desafia a tentar identificar essas formas. O Wassilai Kandinsky fez tanto lírico quanto geométrico. No expressionismo abstrato, ou action painting, é um que é mais expressivo ainda. O que o artista sente, ele joga de qualquer jeito na tela. Um dos maiores nomes é Jackson Pollock. O Jackson Pollock, em Nova York, ele pegava os lofts. O que eram os lofts? Era o último andar de um prédio que não tinha paredes divisórias. Estendiam telas gigantescas
E com um balde de tinta ele punha uma música e saía jogando a tinta sobre as telas. E o resultado saía isso. A intenção aqui não era o produto final. A intenção aqui era o processo de criação do artista. O processo que ele usou, a ideia, a maneira que ele usou para criar. O produto final era apenas consequência, ou seja, a pintura. Olha uma foto do Jackson Pollock trabalhando. E pode não acreditar, mas ele ganhou muito dinheiro. Inclusive, ele mexeu até no mercado financeiro de Nova York, porque esses lofts, ele aproveitava e já ficava dormindo nesses lofts para poder trabalhar mais. O que acontecia? Isso aí virou um estilo de moradia. Os lofts são apartamentos que não tem paredes, não tem divisória nenhuma, é tudo aberto. Já o geométrico, ele usa a influência do futurismo, do cubismo, para criar formas geométricas aleatórias para a composição. As primeiras, ele chegou no Brasil na década de 40, mas ele começou mais forte, principalmente no século XX, na Rússia, em outros países também. Um dos maiores nomes é esse holandês. O nome da obra é sem título, ou seja, ele não deu um nome para a obra. O nome desse pintor holandês é Piet Mondrian. Olhando assim, parece uma coisa fácil de fazer. Se você tiver um mínimo de coordenação motora para usar uma régua, você consegue fazer uma obra dessa. Sim, consegue. Só que porém são as cores que o Mondrian usava. Basicamente, branco, preto e as cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Com um detalhe, ele criava uma cor que ninguém mais ia criar, nem ele. Para fazer esse tom de vermelho, ele ficava às vezes 6 meses misturando tinta. Punha vermelho, punha cádmio, punha magenta, punha um pouquinho de marrom, punha uma gotinha de azul, uma gotinha de amarelo, de violeta, mais vermelho ele ia fazendo. Ele criava um tom de tinta, de cor, de vermelho, um tom de azul, que ninguém jamais ia conseguir repetir, nem ele. Muita gente, apesar de ser um quadro simples, muita gente considera que é um quadro que é impossível de falsificar, porque nunca ninguém vai conseguir copiar essa cor que ele usava. Uma curiosidade, o Piet Mondrian, depois da década de 80, a empresa de cosmético L'Oréal, lá da França, criou uma linha de produtos de mousses e gel para cabelo, para fixar o cabelo, e junto com a família deles, os descendentes dele, pegou os direitos para usar as obras do Mondrian, a estética do Mondrian, nas suas embalagens. Chamava Studio Line. Eu acho que no Brasil não existe mais. Chegou até no Brasil. Que eram os gels de cabelo e a estética copiaram do Mondrian. Só uma curiosidade. Ou seja, a arte entrando na publicidade. Só que vocês não vão lembrar. Isso aqui é do meu tempo, do tempo da mãe de vocês, né? E no Brasil, o abstracionismo do Brasil. O abstracionismo no Brasil ele começou após a Semana de Arte Moderna, com as primeiras vanguardas, com alguns grupos, e teve a contribuição principalmente de artistas descendentes de português, de japoneses que vieram para cá, né? Vamos ver alguns dos maiores representantes da arte abstrata no Brasil. Ela começou a ganhar força depois da década de 40. Por isso que eu falei, foi bem após a Semana de Arte Moderna. Alfredo Volpi. Alfredo Volpi, apesar de ser italiano radicado no Brasil, ele ficou conhecido como o pintor das bandeirinhas. Por quê? Todas as obras dele, ele pensa as bandeirinhas. Não deixa de ser um abstrato geométrico. Curiosidade, ele fazia a sua própria tinta. Ele misturava cor, pigmento em pó, com clara de ovo e pintava. É a tinta que os bizantinos usavam, se chamava têmpera. Alfredo Volpi é um deles. Manabu Mabe é um dos descendentes japoneses que influenciou. Telas gigantescas com cores gritantes e manchas distorcidas, né? Esse quadro, por exemplo, ele é mais ou menos do tamanho desse data show só em relação a mim. Então, são quadros bem gritantes. Tomi Otaki, a grande dama da arte brasileira. A Tomi Otaki tem uma história interessante. Ela veio aqui para visitar o irmão dela, que já estava morando aqui. Daí,
quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, ela não conseguiu voltar para o Japão e ficou por aqui. E começou a fazer pinturas e até esculturas. Essa aqui fica na Avenida 23 de Março, 23 de Maio, perdão, em São Paulo. É uma homenagem à imigração japonesa, às 4 gerações. Nossa, professor, mas ela pegava e metia a mão na obra, fazia o cimento e tudo? Não. Só que ela fez o projeto, fez o desenho e depois os pedreiros, o engenheiro foi lá e concluiu a obra. Agora, as pinturas, sim, ela fazia pinturas abstratas, explorando formas irregulares e cores. A Tomi Otaki, uma curiosidade dela, ela morreu aos 102 anos em 2014. E foi como que ela morreu? Ela teve uma pneumonia, ficou internada, ficou na UTI, daí ela melhorou, sarou e foi para o quarto. Daí ela foi tomar o café da manhã dela no quarto e ela se engasgou com um golinho de café. E ela teve uma parada cardiorrespiratória. Se não fosse aquele cafezinho dela, ela poderia estar viva até hoje. Ela morreu porque se engasgou com um gole de café. Tomi Otaki, a grande dama da arte abstrata brasileira. Tem o Instituto Tomi Otaki, que foi projetado pelo Rui Otaki, o filho dela, que fica na Faria Lima, na Pedroso de Moraes, que é um lugar bem legal, tem um grande acervo da obra da Tomi Otaki. Lygia Clark, a Lygia Clark também, tanto pinturas quanto escultura, explorando formas geométricas. Essa daqui, por exemplo, é uma série chamada Bichos. São esculturas com dobradiça, onde o público pode mudar o formato dela. A escultura tem o formato que o observador gostaria de dar. Iberê Camargo, meio figurativo, meio expressionista, meio abstrato, também um dos grandes nomes da arte abstrata brasileira. E para finalizar, nossas questões. Primeira questão, o que é arte abstrata? Falei logo no começo. 2. Quais as principais tendências da arte abstrata? Explique cada uma delas. Quando e como surgiu a arte abstrata no Brasil? Cite 3 artistas abstratos que se destacaram no Brasil. E esse aqui, a gente precisamos discutir na nossa live. Dê a sua sincera e coerente opinião sobre a arte abstrata. Sincero e coerente não é que precisa gostar para puxar o saco, para me agradar, não. Mas, como eu digo, sincero e coerente, tem que ter coerência, tem que explicar por quê. Não é falar, acho zoado. Não, isso aí não é explicação. Tá bom? Não é coerente. Deu para entender? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente que vocês tenham aprendido e entendido o conteúdo. E nós nos encontramos semana que vem na nossa live, tá bom? Tchau, tchau!